Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história. E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. O céu carregado pesava como culpa antiga sobre a fazenda. Nuvens escuras avançavam pelo horizonte como exércitos furiosos, engolindo a luz da tarde num só fôlego. O vento soprava com força, levantando a poeira vermelha em redemoinhos que dançavam entre os pés de Peck. A terra seca se preparava para sangrar barro. Eu me chamo Roberto. 52 anos nas costas, 15 deles morando só nesta propriedade que herdei do meu pai, lá nos confins de Cristalina, Goiás. A vida me ensinou que tempestade não avisa quando vem, e quando chega, arranca telhados, vira carroças e muda destinos sem pedir licença. Olhei para o céu mais uma vez. As nuvens desciam baixas, quase tocando as copas dos ipês secos. O ar estava pesado, carregado de eletricidade. Meus ossos doíam, sempre doíam quando o tempo ia virar. Era questão de minutos. Corri para o curral. As vacas já estavam inquietas, mugindo baixo, se espremendo contra a cerca como se soubessem o que vinha. Abri o portão e elas dispararam para o galpão, instinto puro. Os cavalos batiam cascos no chão, nervosos. Até as galinhas tinham se recolhido. Vamos, murmurei, empurrando a última vaca para dentro do abrigo. Fechei a porteira com força. O primeiro trovão riscou o céu como chicote. 1, 2, 3 segundos. E veio o estampido. Perto, muito perto. A chuva não tardaria. Corri para casa, se é que ainda podia chamar aqueles 4 cômodos de casa. Desde que Maria morreu, há 3 anos, o lugar era mais um abrigo do que um lar. Cama desfeita, louça suja na pia, cheiro de solidão grudado nas paredes. Eu vivia, não habitava. Entrei e fechei todas as janelas. O vento aumentava, fazendo os gonzos da porta gemer. Peguei a lamparina a querosene, a luz sempre faltava quando chovia forte, e acendi o pavio. A chama tremulou, criando sombras dançantes na parede descascada. Sentei na cadeira de palha da cozinha, aquela que Maria sempre dizia que ia trocar, mas nunca trocou. O silêncio da casa me engolia. Só o barulho do vento lá fora, assobiando entre as frestas, me fazia companhia. Pensei nela, como sempre pensava quando vinha tempestade. Maria tinha medo de raio. Nas noites de temporal, se encolhia no meu peito como passarinho ferido. Roberto, ela dizia, jura que você nunca vai me deixar sozinha numa noite dessas. Jurei, e ela foi embora numa manhã de sol, levada por um câncer maldito que nem os médicos de Brasília conseguiram curar. O primeiro pingo bateu no telhado, depois outro. Em segundos, o mundo virou um tambor gigante. A chuva caía com fúria, como se quisesse furar as telhas. Raios cortavam a escuridão, iluminando a janela da cozinha por instantes. A casa inteira tremia. Levantei e fui até a janela. Limpei o vidro embaçado com a manga da camisa. Lá fora era um caos. A água descia pela encosta em torrentes, formando riachos onde antes era terra seca. O velho riacho que passava na divisa da propriedade já devia estar virando rio. Foi quando ouvi um barulho diferente. Não era o rugido da chuva, nem o estalar dos galhos. Era algo metálico, como se algo pesado tivesse batido contra a pedra. Encostei o ouvido na parede. Nada. Talvez tivesse sido minha imaginação, mas algo no meu peito dizia que não. Peguei a lamparina e um casaco velho. Abri a porta devagar. A chuva me atingiu como chicotada. Em segundos eu estava encharcado até os ossos. A água escorria pelo meu rosto, entrando pelos olhos, pela boca. Pisquei, tentando enxergar. A luz da lamparina mal conseguia furar a cortina de chuva. Caminhei devagar, em direção ao riacho, os pés afundando na lama que já se formava. Cada passo era uma luta contra o vento e contra a certeza de que eu estava louco por sair de casa numa hora dessas.
mas algo me puxava, uma sensação estranha, como se alguém precisasse de mim. Cheguei perto da margem. A lamparina tremeu na minha mão. O riacho havia virado um monstro de água barrenta, arrastando galhos, pedras, tudo que encontrava pela frente. O barulho era ensurdecedor. Foi quando vi um carro, tombado de lado, meio engolido pela lama, a uns 20 metros de onde eu estava. A pintura clara, talvez branca, talvez prata, contrastava com a terra vermelha que o cobria. Uma das portas estava entreaberta. Meu coração disparou. Havia alguém ali dentro. Não pensei duas vezes. Deixei a lamparina na margem e me joguei na lama. A correnteza tentava me derrubar a cada passo, mas eu não parava. 20 metros nunca pareceram tão longe. A água batia na minha cintura, gelada como metal, carregando pedras que machucavam minhas pernas. Cheguei no carro. A porta do motorista estava amassada, mas consegui abri-la com esforço. O banco dianteiro estava vazio, mas havia marcas de sangue no volante. "Tem alguém aí?" Gritei por cima do barulho da chuva. Silêncio. Contornei o carro. Do outro lado, a porta traseira havia se aberto com a batida. E lá estava ela, uma mulher, jovem. Cabelos escuros grudados no rosto, roupas rasgadas, coberta de lama da cabeça aos pés. Estava desmaiada, o corpo meio torto contra o banco. Um corte pequeno na testa sangrava devagar. Por um segundo fiquei paralisado. Fazia 3 anos que eu não via uma mulher de perto. 3 anos desde que Maria... Não era hora para isso. Entrei no carro e peguei ela no colo. Era leve como pluma molhada, mas o peso da responsabilidade me atingiu como soco. Ela estava viva. Sentia a respiração fraca contra meu pescoço, mas precisava de ajuda. A volta para casa foi um inferno. A cada passo, eu afundava mais na lama. A chuva não dava trégua e ela parecia estar ficando cada vez mais pesada nos meus braços. Ou talvez fosse eu que estava ficando mais fraco. Quando finalmente cheguei na varanda, minhas pernas tremiam. Empurrei a porta com um ombro e entrei, gotejando água e barro pelo chão da sala. Levei ela para o quarto, o meu quarto, o único com cama arrumada, e a deitei devagar. Seu rosto estava pálido, mas ela respirava. Os lábios tinham uma cor azulada que não me agradava nada. Corri para a cozinha e peguei algumas toalhas velhas. Voltei e comecei a secar seu rosto, com cuidado para não machucar o corte na testa. Era um rosto bonito, mesmo coberto de lama. Traços delicados, pele jovem. Devia ter seus 20 e poucos anos no máximo. Que diabos uma moça como ela estava fazendo sozinha numa estrada de barro, no meio do nada, numa noite de temporal? Enquanto eu limpava seu rosto, ela mexeu a cabeça. Depois abriu os olhos. E que olhos! Verdes como folha nova, mas assustados como os de um bicho acuado. "Ei, calma!" sussurrei, segurando sua mão. "Você está segura." Ela tentou falar, mas só conseguiu engasgar. Levou a mão ao pescoço, tossindo. "Devagar. Você bateu o carro. Está na minha casa, você está bem." Ela me olhou por um longo momento, como se tentasse decidir se podia confiar em mim. Depois, numa voz fraca como suspiro, disse apenas: "Vivi." "Como?" "Meu nome é Vivi." E foi assim que ela entrou na minha vida, como um temporal. Sem aviso, sem piedade, carregando tudo o que eu pensava que sabia sobre mim mesmo. Capítulo 2. Acordar para o estranho. Acordei com o cheiro de café queimado. Levei uns segundos para lembrar que não era eu quem estava fazendo café. Fazia 3 anos que eu tomava apenas água morna de manhã. O fogão a lenha dava trabalho demais para uma pessoa só. Me levantei da velha poltrona da sala onde havia dormido. Minhas costas protestaram, reclamando dos ferros da cadeira. A chuva tinha parado durante a madrugada, mas o cheiro de terra molhada ainda impregnava o ar. Pela fresta da janela, a luz amarelada do amanhecer entrava tímida, iluminando a poeira que dançava no ar. Na cozinha,
Ela estava de costas para mim, mexendo uma panela no fogão. Usava uma das minhas camisas velhas, a azul que Maria sempre dizia que me deixava bonito, e uma calça jeans rasgada no joelho. Os cabelos, agora limpos, caíam em ondas escuras pelos ombros. Ela era miúda, mas tinha um jeito decidido de se mover. "Bom dia", disse, sem me virar. Ela se assustou, derrubando a colher no chão. "Desculpa, eu achei que você ainda estava dormindo." Sua voz era diferente de noite, menos assustada, mas ainda cautelosa. "Tentei fazer café, mas acho que queimou." "Faz tempo que ninguém acende esse fogão além de mim", respondi, me aproximando. O cheiro era terrível mesmo, café misturado com fumaça. "Como você está se sentindo?" Ela se virou para me encarar. À luz do dia, pude ver melhor seu rosto. O corte na testa era pequeno, já estava cicatrizando, mas havia algo nos seus olhos que me incomodava. Uma sombra, como se ela carregasse um peso que não queria dividir. "Estou bem. Obrigada por me salvar." Fez uma pausa. "Eu não sei nem seu nome." "Roberto. Roberto Silva." "Roberto." Ela repetiu meu nome como se estivesse testando o som. "Obrigada, Roberto." Ficamos em silêncio por um momento, ela mexendo com as mãos, eu sem saber direito o que fazer com as minhas. Fazia muito tempo que eu não conversava com alguém, além do Zé da venda e do veterinário. "Você tem fome?" Perguntei por fim. Ela assentiu, quase envergonhada. Peguei ovos da geladeira velha e acendi direito o fogão. Em poucos minutos, o cheiro do café queimado foi substituído pelo aroma de ovos mexidos e pão torrado. Ela me observava em silêncio, encostada no batente da porta. "Senta", disse, apontando para a mesa de madeira que Maria havia comprado numa feira em Lusiânia anos atrás. Comemos sem falar muito. Ela devorou a comida como quem não comia há dias, mas tentava disfarçar, mastigando devagar, tomando pequenos goles do café novo que eu havia feito. "Sua família deve estar preocupada", comentei quando ela terminou. O garfo parou na mão dela. Por um instante, vi algo passar pelo seu rosto. Dor, talvez medo. "Não tenho família." A frase saiu seca, final. Era mentira, eu sabia. Todo mundo tem alguém. Mas também sabia que alguns assuntos não devem ser forçados. "E você?" ela perguntou, mudando o foco. "Mora sozinho aqui?" "Há 3 anos. Minha esposa..." Engoli seco. "Morreu. Sinto muito." Ela gostava de tempestade. Disse sem saber por que estava contando aquilo. Dizia que a chuva lavava a alma. Vivi sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ela estava certa. "A chuva de ontem me trouxe até você." Depois do café da manhã, caminhei com ela até onde o carro havia ficado. A água baixara durante a noite, mas o veículo estava enterrado na lama até as janelas. Um Corsa prata velho, com amassados que não eram só do acidente. "Não vai sair daí tão cedo", comentei, avaliando os danos. Ela ficou olhando para o carro por um longo tempo, as mãos enterradas nos bolsos da minha camisa. "Talvez seja melhor assim", murmurou, tão baixo que quase não ouvi. "O que você disse?" "Nada." Ela se virou para mim. Posso ficar alguns dias? Até resolver isso?" Teve algo na forma como ela perguntou que me apertou o peito. Uma fragilidade disfarçada de força. Como Maria quando tentava não demonstrar que a doença estava ganhando. "Pode", respondi sem pensar muito. "Mas se ficar, vai ter que trabalhar. Aqui ninguém vive de sombra e água fresca." Ela riu, um som que fazia tempo eu não ouvia por perto. "Eu trabalho." "Você sabe cuidar de galinha?" "Claro que sei." Era mentira. Descobri 1 hora depois, quando ela entrou no galinheiro e saiu correndo, perseguida por um galo bravo que eu chamava de Napoleão. Ela tropecou na própria perna e foi parar sentada numa poça de lama, gritando enquanto o galo circulava ela como predador. Não consegui segurar a risada. "Muito engraçado", resmungou, se levantando e tentando limpar a lama do traseiro.
Galinha não é a sua especialidade, pelo visto. Tá bom, eu menti. Nunca cuide de galinha na vida. Então, o que você sabe fazer? Ela pensou por um momento, séria. Dirigir mal, pelo visto, e queimar café. Ri de novo. Fazia 3 anos que eu não ria 2 vezes no mesmo dia. Passei o resto da manhã ensinando ela a alimentar os animais. Era como ensinar uma criança. Tudo era novidade. Tudo era descoberta. Ela tinha medo das vacas. Elas são enormes. Não conseguia acender o fogão a lenha. Por que essa coisa não pega fogo? E quase desmaiou quando viu eu matando uma galinha para o almoço. Você não come carne? Perguntei, vendo ela ficar verde. Como, mas prefiro não ver de onde vem. Cidade grande? São Paulo. Isso explicava muita coisa. À tarde, enquanto eu consertava uma cerca, ela tentou lavar roupa no tanque do quintal. Quando voltei, encontrei ela olhando tristemente para minha camisa favorita, a azul que ela tinha vestido de manhã. O que aconteceu? Encolheu, disse em voz de funeral. Era verdade. A camisa estava do tamanho de uma blusa de criança. Você usou água quente? Um pouco. Um pouco quanto? Fervendo. Dessa vez ela riu junto comigo. Cidade grande não ensina as coisas certas, comentei pegando a camisa miniatura das mãos dela. Que coisas certas? Como viver de verdade? Ela ficou séria de repente, como se eu tivesse tocado em algo dolorido. Talvez eu nunca tenha vivido de verdade, disse baixinho. Naquela noite, depois de um jantar silencioso, ficamos na varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas, que na cidade ela provavelmente não conseguia ver. O ar cheirava a terra molhada e flor de pequi. É bonito aqui, ela comentou, balançando devagar na cadeira de balanço que eu havia feito para Maria anos atrás. Quieto demais para quem vem de São Paulo, imagino. Quieto é bom. Fazia tempo que eu precisava de silêncio. Do que você estava fugindo, Vivi? A pergunta saiu antes que eu pudesse segurar. Ela parou de balançar. Como você sabe que eu estava fugindo? Ninguém dirige sozinha numa estrada de barro, à noite, em meio a temporal, se não estiver fugindo de alguma coisa. Ela ficou um longo tempo em silêncio. Ouvi um bem-te-vi cantando na mangueira do quintal, o ruído distante de um caminhão na estrada principal. Eu tinha uma vida, disse por fim. Casa bonita, carro novo, roupas caras. Tinha um noivo que me dava tudo o que eu pensava que queria. E eu não conseguia respirar. Entendi perfeitamente. Às vezes a gente se afoga na coisa que deveria nos salvar. Ele te machucava? Não com as mãos. Ela tocou o peito. Com as palavras, com as regras, com o jeito de me olhar como se eu fosse um objeto bonito numa prateleira. E você fugiu. Fugi. Peguei o carro e saí dirigindo até a gasolina acabar. Quando vi, estava no meio do nada, sem dinheiro, sem rumo. Ela sorriu sem alegria. Aí veio a chuva. E você bateu o carro. E você apareceu. Ficamos de novo em silêncio. Mas era um silêncio diferente agora, menos pesado. E agora? Perguntei. Agora eu não sei. Ela me olhou. Posso ficar mais alguns dias? Pode ficar o tempo que precisar. Não sei por que disse isso. Não era sensato. Eu não conhecia ela. Não sabia se estava dizendo a verdade. Não sabia que problemas ela podia trazer. Mas havia algo nela. Uma fragilidade que me lembrava Maria nos últimos dias, mas também uma força que Maria nunca teve. E havia algo mais. Pela primeira vez em 3 anos, eu não me sentia completamente sozinho. Obrigada, ela sussurrou. Só não queime mais café. Ela riu e o som se misturou ao canto dos grilos e ao sussurro do vento nas folhas. Era um som que eu queria escutar de novo. Capítulo 3. Raízes no coração. 2 semanas se passaram como água correndo morro abaixo. Vivi tinha virado parte da rotina da fazenda, mesmo sendo a parte mais atrapalhada dela. Todo dia era uma descoberta nova, e todo dia eu descobria que podia rir de coisas que antes só me davam trabalho.
Na segunda-feira, ela tentou ordenhar a Mimosa, minha vaca mais mansa. Resultado, um balde de leite virado, ela no chão coberta de lama e eu rindo como menino travesso. Na terça quis aprender a capinar o feijão. Arrancou mais pés de feijão que mato, mas não desistiu. Na quarta, acordei com cheiro de pão queimado. Ela havia tentado fazer pão no forno a lenha, sem saber regular o fogo. Parece tijolo, comentei, batendo no pão com os nós dos dedos. Pelo menos não está cru, ela respondeu, teimosa. Não, está carbonizado. Mas ela insistia, e aos poucos, muito devagar, estava aprendendo. As mãos delicadas ganhavam calos. A pele clara ficava mais dourada a cada dia no sol. E algo no jeito dela se mover mudava. Menos pressa, mais calma. Eu também estava mudando, mesmo sem perceber. Acordava mais cedo, não por obrigação, mas porque sabia que ela estaria na cozinha tentando fazer café. E alguém precisava evitar que a casa pegasse fogo. Comecei a assobiar enquanto trabalhava, coisa que não fazia desde antes de Maria adoecer. À noite, em vez de cair morto na cama, ficava na varanda esperando ela sentar na cadeira de balanço para conversarmos. Ela falava pouco sobre o passado, mas muito sobre o presente. Perguntava sobre tudo. Por que as vacas mugiam de manhã, como eu sabia quando ia chover? Por que os pés de milho cresciam em fileiras? Era curiosidade pura, como se estivesse descobrindo um mundo que sempre existiu, mas ela nunca tinha visto. Você nasceu aqui? Perguntou numa quinta-feira, enquanto me ajudava a consertar o galinheiro que o Napoleão tinha danificado, tentando impressionar as galinhas. Nasci no quarto da frente. Meu pai construiu essa casa com as próprias mãos, tábua por tábua. E sua mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Pneumonia. Preguei um pedaço de tela com força. Meu pai nunca se recuperou. Morreu 5 anos depois, de tristeza disfarçada de cachaça. E você ficou sozinho. Até conhecer Maria. Ela parou de segurar a tela e me olhou. Conta dela. Nunca tinha falado de Maria para ninguém depois que ela morreu. Mas ali, convivi me olhando com aqueles olhos verdes, cheios de interesse sincero. As palavras saíram sozinhas. Conheci ela numa festa junina em Cristalina. Ela tinha 18 anos, usava um vestido azul estampado com flores amarelas. Estava dançando quadrilha e rindo alto, sem vergonha de ser feliz. Sorri com a lembrança. Levei 3 meses para juntar coragem de falar com ela. E quando falou? Perguntei se ela queria tomar refrigerante. Ela disse que preferia água com açúcar porque estava com calor. Ri. Fomos casar 6 meses depois. Ela era como? Pensei um momento, procurando as palavras certas. Ela era como chuva de verão. Chegava cantando, deixava tudo mais verde. E quando ia embora, deixava saudade no ar. Vivi ficou quieta por um tempo. Ela gostava de cozinhar? Perguntou por fim. Adorava. Fazia um escondidinho de carne que era a coisa mais gostosa do mundo. E um bolo de fubá que eu comia inteiro se ela deixasse. Posso tentar fazer? A pergunta me pegou desprevenido. Por um segundo, senti uma pontada no peito, como se aceitar fosse traição. Mas quando olhei para ela, vi apenas vontade sincera de agradar. Pode tentar, respondi, a voz meio presa, mas não espere que fique igual. Naquela noite ela fez escondidinho. Queimou a parte de baixo, deixou sal demais na carne e esqueceu de temperar a batata. Mas quando provei, senti algo que não sentia há 3 anos. O prazer de comer comida feita com carinho. Está horrível, ela disse, fazendo cara feia para o próprio prato. Está diferente. Diferente é modo educado de dizer horrível. Não. Peguei outro garfado. Diferente é modo de dizer que está feito com vontade de acertar. Ela sorriu, e naquele sorriso eu vi algo que me assustou. Ela estava ficando importante para mim. No sábado, fomos juntos à cidade buscar mantimentos. Era dia de feira e as ruas de Cristalina estavam cheias de gente conhecida.
Senti os olhares curiosos, as bocas cochichando. Roberto Silva, o viúvo solitário, andando ao lado de uma mulher nova e bonita. Esse povo olha muito, Vivi comentou, enquanto escolhíamos tomates na barraca do seu Antônio. Cidade pequena é assim. Todo mundo se conhece. Todo mundo quer saber da vida do vizinho. Incomoda você? Incomoda você? Ela pensou um momento. Não. Faz tempo que eu não me sinto vista. De verdade vista, não como objeto. Não entendi direito o que ela quis dizer, mas o jeito que falou me fez querer protegê-la dos olhares alheios. Na volta, ela pediu para dirigir a picape. Você sabe dirigir caminhão? Aprendo. Era mentira. Descobri quando ela quase derrubou a cerca do seu Joaquim tentando fazer a curva da estrada principal. Mas entre risadas e sustos, chegamos em casa inteiros. Você é louca, disse, descendo da picape com as pernas bambas. Você que é covarde, ela retrucou, mas estava sorrindo. Naquele fim de tarde, sentados na varanda vendo o sol se pôr atrás dos morros, ela me fez uma pergunta que mudou tudo. Roberto, você já pensou em recomeçar? Recomeçar como? Com alguém. Ter família de novo. A pergunta me atingiu como um murro no estômago. Fiquei um tempo sem responder, vendo as sombras se alongarem no pasto. Maria era a minha família. Quando ela morreu, levou essa possibilidade junto. Por quê? Porque eu não sei mais como amar alguém. Bobagem. Como assim bobagem? Ela se virou na cadeira para me encarar. Você me salvou numa tempestade, me acolheu sem me conhecer, me ensina coisas com paciência, ri dos meus erros sem me humilhar. Se isso não é amor, o que é? O coração bateu mais forte no peito. Isso é solidariedade. Roberto, sua voz ficou mais baixa. Você sabe que não é só solidariedade. Sabia, claro que sabia. Nas últimas 2 semanas, algo tinha crescido dentro do meu peito. Uma coisa quieta, mas forte. Como planta brotando em terra boa. Mas admitir isso era assustador. Vivi, você sente alguma coisa por mim? A pergunta ficou suspensa no ar entre nós. O sol já havia sumido atrás dos morros e a primeira estrela apareceu no céu ainda claro. Sinto, respondi baixinho. E eu sinto por você. Ela se levantou da cadeira e veio até onde eu estava. Ficou ali parada, na minha frente, esperando. Era minha vez de decidir. Levantei devagar. Peguei o rosto dela entre as mãos, sentindo a pele macia, o calor da vida pulsando embaixo dos meus dedos. Ela fechou os olhos. O beijo foi diferente de tudo que eu lembrava. Não tinha a familiaridade dos beijos com Maria, nem a urgência da juventude. Era um beijo de descoberta, de promessa, de 2 pessoas que se encontraram quando menos esperavam. Quando nos separamos, ela encostou a testa na minha. Não precisa ter medo, sussurrou. Eu tenho medo de te machucar. Tenho medo de não ser suficiente. Tenho medo de... Ela pôs o dedo nos meus lábios. Todo mundo tem medo. Mas o medo não pode ser maior que a vontade de viver. Naquela noite, ela não dormiu no quarto de hóspedes. Dormiu comigo, na minha cama, com a cabeça encostada no meu peito, respiração calma como água de rio. Eu fiquei acordado por horas, olhando o teto, sentindo o peso bom daquele corpo pequeno contra o meu. 3 anos de solidão tinham acabado. Mas no fundo do peito, uma voz sussurrava que coisas boas demais não duram muito tempo. E que todo temporal, por mais bonito que seja, deixa alguma destruição para trás. Capítulo 4. Quando o passado bate à porta. O primeiro sinal de que nossa paz não ia durar foi o telefone tocando numa manhã de segunda-feira. Eu estava no curral, medicando uma bezerra que tinha pisado em arame, quando ouvi o barulho vindo de casa. O telefone quase nunca tocava ali. Só o veterinário quando tinha emergência ou o Zé da venda cobrando alguma conta. Mas dessa vez era diferente. Tocou 3 vezes, parou e tocou de novo.
Quando cheguei na cozinha, Vivi estava parada ao lado do aparelho, o rosto pálido como folha seca. Não vai atender? Perguntei. Não é para mim, ela disse, mas a voz tremeu. Você tem certeza? Ela não respondeu. O telefone parou de tocar e o silêncio que ficou era pesado demais. Vivi, quem pode estar te procurando? Ninguém. Ela se virou para a pia, fingindo que lavava a louça que já estava limpa. Ninguém sabe que estou aqui, mas eu vi como suas mãos tremiam, como ela evitava me olhar nos olhos. Havia algo que ela não estava contando, algo grande. O telefone tocou de novo. Dessa vez, atendi. Alô? Roberto Silva? Uma voz masculina, educada demais, urbana demais. Quem quer saber? Meu nome é Marcos Henrique. Estou procurando uma pessoa, uma moça que pode estar na região, Viviane Santos. Ela dirigia um Corsa prata. Senti o sangue gelar nas veias. Olhei para Vivi. Ela tinha parado de fingir que lavava louça e me encarava com olhos de animal acuado. Não conheço ninguém com esse nome. Menti, tentando manter a voz firme. Senhor Silva, ela pode estar machucada, confusa. Teve um desentendimento familiar. Estamos muito preocupados. Já disse que não conheço. Posso estar aí em 2 horas. Se o senhor... Desliguei o telefone. Minhas mãos suavam. Vivi estava encostada na pia, branca como parede recém-caiada. Era ele, disse. Mais afirmação que pergunta. O noivo? Ex-noivo. Ela passou a mão pelo rosto. Como ele me achou? Não sei, mas disse que vem para cá. Roberto, eu preciso ir embora. Agora. Ir para onde? Seu carro ainda está na lama. Não importa. Pego o ônibus, carona, qualquer coisa. Ela já estava se movendo pela cozinha, juntando coisas que não existiam. Ele não pode me encontrar aqui. Não pode. Vivi, para. Segurei ela pelos ombros. Conta o que está acontecendo de verdade. Eu contei. Ele era controlador, possessivo. E o pai dele é juiz. E ele tem dinheiro e eu... A voz quebrou. Eu peguei alguma coisa que não devia quando fugi. O quê? Documentos, contratos, coisas que provam que a empresa da família dele é podre. Ela olhou para mim com desespero. Eles fazem negócios sujos, Roberto. Lavagem de dinheiro, sonegação, suborno. Descobri por acaso e... Fui idiota de achar que podia usar isso para me proteger. Onde estão esses documentos? No carro, escondidos no forro do banco traseiro. Por isso você disse que era melhor o carro ficar enterrado. Roberto, você não entende. Essa gente não brinca. Se eles descobrirem que eu tenho provas... Ela não precisou terminar. Eu entendi. Quanto tempo a gente tem? Ele disse 2 horas. Mas se trouxe gente com ele... 2 horas, repeti, pensando rápido. O carro tem que sair dali. Como? Está enterrado até o teto. Eu tenho um trator. Trabalhamos como loucos. Eu puxei o carro da lama com o trator velho do meu pai, enquanto Vivi vasculhava o interior à procura dos documentos. Quando finalmente conseguimos tirá-lo do barranco, já tinha se passado 1 hora. Achou! Gritei por cima do barulho do motor. Achei! Ela saiu do carro segurando um envelope plástico grosso. Está tudo aqui. E agora? Agora eu sumo. Para sempre. A frase me atingiu como soco. Vivi. Roberto, essa é a única maneira. Se eu ficar, vou trazer problema para você. Gente como eles não hesita em machucar quem estiver no caminho. E se você for? Se eu for, você fica seguro. Ela se aproximou, pôs a mão no meu rosto. Foi bom demais para durar mesmo. Não. Segurei o pulso dela. Não aceito isso. Você tem que aceitar. Não aceito. Minha voz saiu mais alta que pretendia. Você não pode entrar na minha vida, me fazer sentir vivo de novo e depois simplesmente desaparecer. Roberto, escuta. Vamos levar os documentos para a polícia. Denunciar esses caras. Polícia? Ela riu, mas era um riso amargo. Roberto, o pai dele é juiz.
Metade da polícia de São Paulo está no bolso deles. Você acha que uma denúncia minha vai adiantar alguma coisa? Então, o que você vai fazer? Fugir para sempre? Se for preciso. E eu? A pergunta ficou suspensa entre nós. Ela me olhou com aqueles olhos verdes que eu tinha aprendido a ler e vi lágrimas se formando. Você vai continuar vivendo, como vivia antes. Eu não estava vivendo antes, estava só, existindo. Roberto, Vivi, eu te amo. As palavras saíram antes que eu pudesse segurar. Ela fechou os olhos como se elas tivessem machucado. Eu também te amo. Por isso preciso ir. Foi quando ouvimos o barulho de carros se aproximando. 2 carros pretos subiram a estrada empoeirada da fazenda, levantando nuvens de terra vermelha. Pararam no terreiro e desceram 4 homens. 3 de terno, completamente deslocados no meio do mato, e um que parecia segurança particular. O que vinha na frente era alto, cabelos bem cortados, sorrisão de quem está acostumado a conseguir o que quer. Devia ser o Marcos. Vivi, sussurrei. Vai para dentro. Esconde os documentos. E você? Vou conversar com eles. Roberto, eles podem ser perigosos. Eu cuido da minha terra há 20 anos. Ninguém me intimida aqui. Ela hesitou, mas acabou entrando em casa. Eu caminhei até o terreiro, tentando parecer mais calmo do que estava. Boa tarde, disse o homem alto, estendendo a mão. Marcos Henrique, conversamos ao telefone, não apertei a mão dele. E? Senhor Silva, vamos direto ao assunto. Estou procurando minha noiva. Ela está desaparecida há 3 semanas. Sabemos que o carro dela foi visto nesta região. Já disse no telefone, não conheço ninguém. Claro, ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Mesmo assim, o senhor não se importaria se dessemos uma olhada? Por via das dúvidas? Me importo sim, esta é propriedade privada. Entendo. Ele fez um sinal, e os outros homens se espalharam. Marcos, verifique o carro ali. Apontou para o Corsa ainda enlameado perto do riacho. Ei! Gritei. Eu disse que esta é propriedade privada. E eu ouvi. Marcos continuou sorrindo. Mas verá, Sr. Silva, tenho motivos para acreditar que minha noiva está em perigo. Talvez confusa, talvez sofrendo de algum trauma. Preciso encontrá-la para ajudá-la. Saia da minha terra. Sr. Silva. A voz dele ficou mais fria. Vou ser claro com o senhor. Viviane levou algo que não pertence a ela. Algo importante. Se ela estiver aqui, seria melhor para todos que ela aparecesse agora. Não sei de que você está falando. Marcos! O homem que tinha ido verificar o carro gritou. É o dela! Corsa prata, placa final 47. Marcos sorriu de novo. Interessante. O carro da minha noiva desaparecida está na sua propriedade, mas o senhor não sabe de nada. Meu coração batia forte, mas tentei manter a voz firme. Encontrei esse carro abandonado depois da tempestade de 3 semanas atrás. Quem quer que fosse o dono, deve ter conseguido carona. Claro, ele tirou o celular do bolso. Sabe, Sr. Silva, seria muito fácil ligar para a polícia agora. Carro roubado, encontrado em sua propriedade. Mesmo que tudo se esclarecesse depois, o senhor passaria uns dias bem desconfortáveis na cadeia de Cristalina. A ameaça estava clara. O que você quer? Quero minha noiva de volta e quero as coisas que ela levou quando se confundiu. Eu não... Roberto! O grito veio de dentro da casa. Era Vivi e havia terror puro na voz dela. Corri para casa, seguido pelos 4 homens. Encontrei Vivi na sala, encostada na parede, com os olhos arregalados de medo. Na minha poltrona velha estava sentado outro homem. Mais velho, cabelos grisalhos, terno mais caro que os outros. Viviane, disse o homem, a voz calma como de quem conversa sobre o tempo. Que alegria te encontrar bem, Sr. Henrique, ela sussurrou. Pai, disse Marcos entrando atrás de mim. Ela estava aqui mesmo. Imaginei. O homem mais velho se levantou.
Viviane, querida, você nos deu muito trabalho. Marcos estava desesperado. A voz de Vivi falhou. Mas não importa. O importante é que você está bem. Ele se aproximou dela, devagar. E tenho certeza de que você trouxe de volta as coisas que levou por engano, não foi? Que coisas? Ela conseguiu perguntar. O sorriso do homem desapareceu. Viviane, não me faça perder a paciência. E foi aí que eu entendi que estávamos em perigo real. Capítulo 5. A hora da escolha. O silêncio na sala pesava como chumbo derretido. Vivi estava encostada na parede, tremendo, os olhos fixos no homem de cabelos grisalhos. Eu ficei entre ela e eles, mesmo sem saber direito o que podia fazer contra 4 homens. Senhor Silva, disse o homem mais velho, voltando a atenção para mim. Sou Henrique Almeida. Talvez você tenha ouvido falar da Almeida em Associados. O nome me dizia alguma coisa. Uma dessas empresas grandes que apareciam no jornal de vez em quando. Viviane era a noiva do meu filho. Uma moça encantadora, mas às vezes um pouco impulsiva. Ele falou como se ela não estivesse ali. Infelizmente, numa dessas impulsividades, ela levou alguns documentos que pertencem à empresa. Nada muito importante, você entende, mas são confidenciais. Mentira. Vivi sussurrou, encontrando um fio de voz. São provas de tudo que vocês fazem. Suborno, lavagem de dinheiro, sonegação. Viviane. A voz do homem ficou gelada. Você sempre teve imaginação fértil. Roberto, Silêncio. Marcos deu um passo em direção a ela e eu me movi, ficando entre os dois. Não chegue perto dela. Senhor Silva, continuou Henrique, como se eu não tivesse falado. Tenho certeza de que o senhor é um homem razoável. Não queremos problemas. Só queremos nossos documentos de volta e levar Viviane para casa, onde ela receberá a ajuda de que precisa. Que tipo de ajuda? Psiquiátrica. Ele disse a palavra devagar, saboreando. A coitada teve um surto. Começou a ter delírios, inventar histórias sobre a família. É uma condição delicada, mas tratável. Senti o sangue ferver. Ela não tem nada de louca. Senhor Silva, com todo respeito, o senhor conhece essa moça há quanto tempo? 3 semanas? Henrique sorriu. Eu a conheço há 3 anos. Sei do histórico de instabilidade emocional, dos medicamentos que ela toma. Mentira! Vivi gritou. Roberto, não acredita neles. Eles vão me matar se... A mão de Marcos se moveu rápido. Ela caiu no chão, a bochecha vermelha onde ele tinha batido. Não pensei, só agi. Meu punho atingiu o queixo de Marcos antes que ele pudesse reagir. Ele cambaleou para trás, batendo contra a parede. Os outros 2 homens avançaram, mas o velho levantou a mão. Basta! Tua voz cortou o ar como navalha. Senhor Silva, isso foi muito imprudente. Agachei ao lado de Vivi, ajudando ela a se levantar. Havia sangue no canto da boca. Está bem? Sussurrei. Ela assentiu, mas vi lágrimas nos olhos. Roberto, disse Henrique, ajustando o paletó. Vou fazer uma proposta generosa. 100 mil reais em dinheiro. O senhor me entrega os documentos e esquece que conheceu essa moça. Todos saem ganhando. Não estou interessado no seu dinheiro. 200 mil. Não. Senhor Silva, a máscara de polidez começou a escorregar. Talvez o senhor não entenda a situação. Não estou pedindo. Estou sendo educado porque respeito os cabelos brancos. Mas minha paciência tem limite. E a minha também. Dei um passo à frente. Saiam da minha casa, Henrique riu. Um som seco, sem humor. Casa interessante. Ele olhou ao redor, como se visse pela primeira vez. Madeira velha, instalação elétrica precária. Seria uma pena se pegasse fogo. Está me ameaçando? Estou pintando um cenário. Acidentes acontecem, Sr. Silva, principalmente no campo, onde a ajuda demora a chegar. Vivi apertou meu braço. Roberto, me dá os documentos. Por favor. Não, eles vão te machucar. Que se dane.
Henrique suspirou como se estivesse lidando com crianças teimosas. Marcos, vá ao carro buscar nossa ferramenta de persuasão. Não precisa, pai. Marcos tirou uma pistola do paletó. Trouxe comigo. O mundo parou. Na minha vida inteira, nunca tinha visto uma arma de verdade de perto. O metal preto brilhava sob a luz fraca da sala. Agora, disse Henrique, vamos resolver isso como pessoas civilizadas. Senhor Silva, onde estão os documentos? Olhei para Vivi. Ela estava pálida, mas balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Não podia entregar. Mesmo com uma arma apontada para nós, ela não queria entregar. Não sei de que documentos vocês estão falando. Marcos apontou a arma para mim. Pai, quer que eu... Não para ele. Henrique sorriu. Para ela. O cano da pistola se moveu. Agora apontava para a cabeça de Vivi. Não! Gritei, me jogando na frente dela. Roberto, sai da frente! Vivi tentou me empurrar. Tocante, comentou Henrique, mas inútil. Senhor Silva, vou contar até 3. Se os documentos não aparecerem, meu filho vai fazer um buraco na cabeça dessa moça. E depois no senhor. E depois vamos revirar esta casa até encontrar o que procuramos. 1. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o sangue correndo nas veias. 2. Vivi segurou minha mão. Roberto, está tudo bem? Eu sabia que podia acabar assim. Não está tudo bem, porra nenhuma. 3. Espera! Gritei. Os documentos estão na cozinha, no forno. Guardei lá. Henrique sorriu. Viu como não era tão difícil? Marcos, vá buscar. Marcos saiu em direção à cozinha, mas manteve a arma apontada para nós. Ouvi ele revirando os armários, abrindo e fechando o forno. Não tem nada aqui, gritou ele. Senhor Silva, a voz de Henrique ficou perigosa. Espero que não esteja brincando comigo. Não estou. Minha mente corria desesperada procurando tempo. Devem estar no outro forno, o de lenha lá fora. Pai, ele está mentindo. Talvez, ou talvez não. Henrique olhou para mim. Vamos todos dar uma olhada então. Saímos da casa em fila. Marcos atrás de nós com a arma, Henrique ao lado, os outros 2 homens nos flanqueando. O forno de lenha ficava nos fundos da casa, perto do galinheiro. Quando chegamos lá, Henrique apontou. Abra! Abri a portinha do forno. Estava vazio, claro, só cinzas velhas e o cheiro de lenha queimada. Senhor Silva, Henrique suspirou. O senhor me decepcionou. Foi quando ouvi o barulho que eu estava esperando, o rugido do motor do trator. Todos se viraram. Do outro lado do terreiro, o velho trator do meu pai vinha em nossa direção em velocidade total, levantando uma nuvem de poeira vermelha. E no volante estava Vivi. Ela havia sumido durante a confusão da saída da casa. Esperta. Tinha entendido meu plano sem que eu precisasse explicar. Que porra é essa? Gritou Marcos. O trator não diminuiu a velocidade. Vinha direto para nós. Os homens se espalharam, correndo para os lados. Marcos tentou apontar a arma para Vivi, mas ela passou por ele como um furacão de ferro e velocidade. O trator bateu de frente no carro preto mais próximo, amassando toda a lateral. O barulho do metal se retorcendo ecoou pelo terreiro. Vivi saltou do trator e correu para mim. Os documentos! Gritou. Onde estão? No meu bolso. Ela riu. Mesmo com tudo aquilo acontecendo, ela riu. Você é louco. Corram! Gritei. Disparamos em direção ao mato. Atrás de nós, ouvi Henrique berrar ordens e Marcos praguejar. Uma bala assobiou perto da minha orelha, estilhaçando a casca de um pau santo. Corremos sem parar até a mata fechada. Só quando não conseguíamos mais ouvir suas vozes é que paramos, ofegantes, encostados no tronco de um ipê. Roberto, Vivi disse, tentando recuperar o fôlego. Agora não tem mais volta. Eu sei. Eles vão queimar sua casa, matar seus animais, destruir tudo. Eu sei. E você ainda acha que valeu a pena? Olhei para ela.
Cabelos desarrumados, rosto sujo de terra, um machucado na bochecha onde Marcos tinha batido. Mas os olhos verdes brilhavam com uma luz que eu nunca tinha visto antes. Valeu, respondi. Por quê? Porque pela primeira vez em 3 anos eu fiz alguma coisa que importa. Porque eu não ia deixar eles levarem você. Porque... Parei, procurando as palavras certas. Porque quando você ama alguém de verdade, você luta. Mesmo quando não tem chance de ganhar. Ela me beijou ali mesmo, no meio do mato, com o gosto de medo e adrenalina na boca. Agora o que a gente faz? Perguntou quando nos separamos. Agora a gente termina isso de uma vez. Como? Peguei o envelope com os documentos do meu bolso. Vamos dar isso para quem pode realmente fazer alguma coisa com essas provas. Roberto já te disse, eles têm gente na polícia. Não vamos dar para a polícia. Sorri. Vamos dar para a imprensa. Capítulo 6. O novo amanhecer. 3 meses depois, eu estava na varanda vendo Vivi pendurar roupa no varal quando o telefone tocou. Dessa vez, não havia medo no toque. Atendia tranquilo, sabendo que do outro lado da linha podia estar qualquer pessoa, menos os Almeida. Roberto era a voz da Márcia, jornalista do Correio Brasiliense que tinha publicado nossa história. Acabou de sair a decisão do tribunal. E Henrique Almeida foi condenado a 15 anos de prisão. Marcos pegou 12. A empresa foi fechada e os bens confiscados. Fechei os olhos e respirei fundo, finalmente. E a Vivi? Está livre de vez? Livre e limpa. O juiz reconheceu que ela agiu em legítima defesa moral ao expor o esquema. Até elogiou a coragem dela. Quando desliguei, Vivi estava parada na porta da cozinha, me olhando com aquele sorriso que tinha aprendido a ler como livro aberto. Acabou? Perguntou. Acabou. Ela correu até mim e me abraçou com força. Senti o cheiro do cabelo dela, o calor do corpo pequeno contra o meu peito. 3 meses tinham passado desde aquela noite de fuga pelo mato, mas ainda às vezes eu acordava no meio da madrugada pensando que ela podia não estar mais ali. Mas estava, e ia ficar. A fuga daquela noite tinha sido apenas o começo. Passamos 2 dias escondidos na casa do irmão do Zé da Venda, a 30 quilômetros de Cristalina, até eu conseguir contato com a jornalista. Márcia era uma mulher corajosa, dessas que não tem medo de cutuca vespeiro quando o assunto é corrupção. Quando ela viu os documentos que Vivi tinha guardado, os olhos brilharam como os de um garimpeiro achando ouro. Isso aqui é dinamite pura, disse. Vocês têm noção do que estão me entregando? Tenho, respondeu Vivi. Por isso preciso que publique logo, antes que eles nos encontrem. A reportagem saiu 1 semana depois, na primeira página. O império da corrupção, como uma família de juízes, construiu fortuna com dinheiro sujo. Em 3 dias, virou escândalo nacional. Henrique e Marcos foram presos preventivamente. A Polícia Federal assumiu o caso. Mas a parte mais difícil não foi lidar com a investigação ou depor na CPI que se formou no Congresso. A parte mais difícil foi voltar para casa e ver o que eles tinham feito com a fazenda. Queimaram o galinheiro, mataram 3 vacas, derrubaram a cerca dos fundos. Entraram na casa e destruíram tudo que puderam. Móveis, roupas, fotografias, até a cadeira de balanço da Maria eles quebraram. Quando vi aquilo, sentei no chão da sala e chorei. Chorei pela primeira vez desde o enterro da Maria. Chorei de raiva, de tristeza, de cansaço. Vivi sentou ao meu lado e pegou minha mão. A gente reconstrói, disse, simples assim. Eles destruíram tudo. Destruíram coisas. Ela apertou meus dedos. A gente reconstrói as coisas e faz melhor. E foi o que fizemos. Nos 3 meses seguintes, trabalhamos como formiga. Reconstruímos o galinheiro, compramos vacas novas, consertamos a cerca. A casa foi o mais difícil. Tinha que limpar, repintar, trocar o que estava quebrado.
mas aos poucos foi virando lar de novo. Vivi mudou nesse tempo. A moça assustada que eu tinha encontrado coberta de lama virou mulher determinada, de mãos calejadas e riso fácil. Aprendeu a ordenhar vacas sem se sujar toda, a acender o fogão a lenha sem queimar a sobrancelha, a fazer um escondidinho que rivalizava com o da Maria. E eu mudei também. Os cabelos ficaram mais brancos, mas o passo ficou mais firme. Parei de falar sozinho. Voltei a cantar no banho. A casa ganhou vida de novo. Cheiro de comida na cozinha, som de risada na sala, calor de companhia na cama. Roberto, disse Vivi naquela tarde depois que a gente soube da condenação dos Almeida. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Você sente saudade da vida que tinha antes? Antes de mim aparecer? Pensei na pergunta enquanto olhava o pasto onde as vacas novas pastavam tranquilas. Pensei na solidão daqueles 3 anos, no silêncio pesado da casa, nas noites em claro olhando o teto. Sabe o que eu sinto saudade? Respondi. Sinto saudade da Maria. Sempre vou sentir. Ela foi parte importante da minha vida e não quero esquecer isso. E eu? Onde entro nessa história? Você não entra. Vi a expressão dela mudar e completei rápido. Você não entra porque você não é parte da história antiga. Você é a história nova. Como assim? Maria foi o amor da minha juventude. Você é o amor da minha maturidade. São amores diferentes, em tempos diferentes, para um homem diferente. Peguei a mão dela. E eu não quero escolher entre um e outro. Quero guardar os 2 no peito e ser grato por ter tido sorte de amar 2 mulheres extraordinárias na mesma vida. Ela chorou. Não de tristeza, mas daquele choro que vem quando a gente entende que está no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo. Naquela noite, deitados na cama que agora era nossa, ela me contou coisas que nunca tinha contado antes. Sobre a infância difícil em São Paulo, sobre a mãe que morreu cedo, sobre o pai que sumiu quando ela tinha 15 anos. Sobre como conheceu Marcos numa festa e achou que ele ia salvar ela de tudo, só para descobrir que estava trocando uma prisão por outra. Sabe qual foi o momento que eu soube que te amava? Perguntou, a cabeça encostada no meu ombro. Quando? Quando você disse que não ia me entregar, mesmo com uma arma apontada para sua cabeça. Ela riu baixinho. Pensei, esse homem é louco. E eu vou passar o resto da vida cuidando dessa loucura. E vai mesmo? Vou. Ela me beijou no pescoço. Se você deixar, vou deixar, mas só se você promete uma coisa. O quê? Que se um dia você quiser ir embora, você me conta antes. Não foge no meio da noite. Roberto Silva. Ela se apoiou no cotovelo para me olhar direito. Eu fugi a vida inteira, de casa, do pai, do noivo, dos problemas. Quando bati o carro naquele riacho, eu estava fugindo de novo. Mas sabe o que descobri? O quê? Que às vezes a gente bate o carro exatamente onde precisa bater. E encontra exatamente quem precisa encontrar. Ela sorriu. Eu não vou fugir mais, Roberto. Cheguei onde queria chegar. 6 meses depois, casamos numa cerimônia simples na igreja de Cristalina. Vivi usou o vestido branco da Maria, que eu tinha guardado em naftalina no armário, depois de alguns ajustes da Dona Conceição. Não eram muitos convidados. O Zé da Venda, o veterinário, alguns vizinhos, a jornalista Márcia, que virou nossa amiga. Na hora dos votos, quando o padre perguntou se eu aceitava Vivi como esposa, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, eu disse que sim. Mas acrescentei, e aceito também nas tempestades, principalmente nas tempestades. O povo riu, Vivi chorou, e eu soube que tinha feito a escolha certa. Hoje, 2 anos depois, acordo todo dia com o cheiro de café feito direito vindo da cozinha. Vivi aprendeu a cozinhar de verdade. Não tão bem quanto a Maria, mas com um tempero próprio que me faz salivar só de sentir o cheiro. A fazenda prospera, as vacas engordam, o milho cresce forte, as galinhas botam ovos gordos. Compramos a propriedade vizinha, que estava abandonada, e estamos criando um rebanho de caprinos. Mais importante, a casa voltou a ter vida.
Vivi plantou flores no jardim da frente, girassóis, como os que ela via nas revistas quando era criança. À tarde, quando o trabalho termina, sentamos na varanda e planejamos o futuro. Ela quer criar abelhas. Eu quero construir uma casa melhor, maior, com varanda grande e um quarto a mais. Para que quarto a mais? Ela perguntou quando contei o plano. Para o bebê que vai chegar, respondi pondo a mão na barriga dela, que já começava a arredondar. Como você sabe que vai ser um só? Não sei. Mas se forem dois, a gente faz outro quarto. Ela riu, como sempre ria das minhas certezas simples. O bebê vai nascer em abril, no meio da época da colheita. Vai ser menina, o ultrassom mostrou. Vivi quer chamar de esperança, eu concordei, mas vou chamar de espera, que é mais prático para o dia a dia. Às vezes, quando estou no pasto cuidando dos animais, paro e olho para a casa. Vejo Vivi na varanda cantando baixinho enquanto costura roupinhas de bebê. Vejo a fumaça saindo da chaminé, as flores coloridas no jardim, as galinhas ciscando no terreiro. E penso, Maria, obrigado por ter me ensinado a amar. Vivi, obrigado por ter me ensinado a recomeçar. Porque às vezes a vida é mesmo assim. Às vezes, você precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. Às vezes, precisa ficar sozinho para entender o valor da companhia. Às vezes, precisa que uma estranha coberta de lama bata na sua porta numa noite de tempestade, para lembrar que o coração pode recomeçar quantas vezes for necessário. O amor não é mercadoria que acaba quando você usa. O amor é semente. Planta uma, nasce outra, cada uma diferente, cada uma necessária no seu tempo. E hoje, olhando para Vivi, que carrega nossa filha na barriga, olhando para a terra que nos alimenta e nos acolhe, olhando para o céu limpo que promete chuva boa para a plantação, eu sei que às vezes vale a pena apostar tudo numa estranha. Porque quando você encontra alguém que vale a pena salvar, você descobre que no final das contas, quem acaba sendo salvo é você mesmo. E assim começou nossa segunda história. Não sobre fim, mas sobre recomeço. Não sobre perda, mas sobre encontro. Não sobre tempestade, mas sobre a calma que vem depois. Porque no final, todo temporal passa. E quando a chuva para, o que fica é a terra lavada, pronta para brotar vida nova.